Fala pessoal do YouTube, eu sou o Enin, seu canal Matemática Mais, e vamos a mais uma videoaula de matemática básica, atividades complementares direcionadas ao 7º ano, semana 4, onde nós trabalharemos com potenciação e radiciação de números inteiros. Então, peço que você dê seu like e nos ajude na divulgação do canal, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E vamos a um pequeno resumo aqui. No conjunto dos números inteiros, a regra dos sinais é a mesma da multiplicação, tá, pessoal? O que vai alterar, alterar é o expoente aqui. Ó. No caso aqui de nós termos uma base com sinal negativo, quando essa potência com base de sinal negativo for elevado a um expoente ímpar, o resultado será negativo. E se essa base negativa tiver sinal negativo e for elevado a um expoente par, o resultado será positivo, em consequência da regra de sinais, né? Porque se eu tenho aqui, ó, 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, desculpe, né? Menos 3 vezes menos 3. Menos vezes menos dá mais. Então, o resultado é positivo. No caso aqui, o menos 2 ao cubo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. Então, o resultado vai ser sempre nesse ciclo. Se o expoente for ímpar, o resultado da base da potência será negativo. E se o expoente for par, o resultado será positivo. Isso aqui no caso de base com sinal negativo. Certo, pessoal? Se estiver dentro do parênteses. Se o sinal de menos estiver fora, já é outro caso. Certo? Qualquer número elevado a zero, o resultado é 1. Né? Isso aqui é uma regra da potenciação. Potência de expoente 1 é igual a base, né? Elevada a 1 é igual a base. E vamos a algumas atividades. Calcule o valor de 8 mais 8 elevado a 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que mais 8 vezes mais 8. Né? 8 vezes 8, 64. Então, resultado mais 64. Não precisaria nem colocar o sinal aqui. Menos 8 elevado ao quadrado, aquilo que nós falamos, a base aqui é negativa, o sinal está dentro do parênteses. O expoente é par, né? Então menos 8 vezes menos 8, ó, menos vezes menos, dá mais aqui, 8 vezes 8, 64. Mais 8 elevado ao cubo, então é 8 vezes 8 vezes 8, que é igual a 512. Menos 8 elevado ao cubo, veja como que vai mudar, ó. Então isso aqui é a mesma coisa. Menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8. Menos vezes menos dá mais, mais vezes menos dá menos. Menos 512. Menos 1 elevado a 8. Quando a nossa base for 1, o resultado sempre será 1. O que vai alterar, né, aqui no caso negativo, o menos está dentro do parênteses aqui, ó. Como o expoente aqui é par, o nosso resultado será positivo. Então, o resultado é mais 1. Menos 100 elevado a zero, qualquer número real elevado a zero. Resultado 1. Menos 100 elevado a 1, aqui está o expoente igual a 1. O resultado é igual à base. Mais 1 elevado a 101 vai ser mais 1. Né? Nós podemos multiplicar mais 1 infinitamente, que o resultado sempre será 1. Menos 1 elevado a 101. Aqui, como o expoente é ímpar, né? O nosso resultado será menos 1. Mais 1 elevado a 100 é igual a 1. E menos 1 elevado a 100, né? Como nós temos aqui uma base negativa com expoente par, nosso resultado será positivo, é igual a 1. Menos 10 elevado a 6. Então, aqui nós temos uma base negativa, com sinal negativo, elevado a um expoente par. Então, nosso resultado será positivo.
10 elevado a 6, eu coloco 1 e acrescento 6 zeros, né? Então vai ficar assim, ó, 1 milhão, né? Mais 1 milhão. Propriedades da potenciação em Z, em números inteiros. Então aqui nós temos algumas propriedades que facilitam na hora da gente fazer a conta, né? Quando eu tenho aqui um produto de potência de mesma base, né? Uma multiplicação de potência de mesma base, eu vou apenas conservar a base e somar os expoentes. Então aqui, ao invés de eu só somo aqui, ó. Então o resultado fica mais 5 elevado a 3 mais 6, que é igual a 9. Fica mais 5 elevado a 9. Aqui é a mesma coisa. Ó. Soma os expoentes, menos 2 elevado a 15. Quando é um quociente, ao invés de eu somar, né, quando é divisão, eu vou subtrair. Aqui, ó, mais 6 elevado a 5 dividido por mais 6 elevado a 2. Eu vou subtrair os expoentes. 5 menos 2, fica mais 6 elevado a 3. É aqui a mesma coisa. Quando é uma potência de potência, né? Uma potência elevado a outra potência, eu vou multiplicar os expoentes. Então aqui o mais 10 elevado a 2, que está elevado a 5. Então fico mais 10 elevado a 2 vezes 5, mais 10 elevado a 10. Aqui, então multiplica os dois expoentes. E quando eu tenho a potência de um produto, né? Aqui, ó, mais 6 vezes menos 5, tudo isso elevado a 2. Eu posso tirar esse expoente aqui, ó, que ele é comum aos dois fatores aqui, e colocar individualmente para cada fator, certo? Na divisão é a mesma coisa, no quociente é a mesma coisa. Aplicando as propriedades com potência de mesma base, reduz a cada expressão a uma só potência. Então aqui nós temos três potências de mesma base, né? Um produto de três potências de mesma base. Nós vamos somar os expoentes, né? 5 mais 1 mais 4. Por que mais 1? Quando não tem expoente aqui, quer dizer que o expoente é 1. Então vai ficar assim, ó. Menos 8 elevado a 5 mais 1 mais 4, que é igual a menos 8 elevado a 10. Aqui nós temos uma potência elevada a outra potência. Então nós vamos multiplicar os expoentes, fica menos 2 elevado a 6 vezes 2, que é igual a menos 2 elevado a 12. Aqui nós temos um quociente, né? Uma divisão de potência de mesma base. Nós vamos subtrair os expoentes, ó, fica menos 10 elevado a 9 menos 6, menos 10 elevado a 3. Aqui nós temos outro produto, nós vamos somar os expoentes, então fica mais 9 elevado a 1 mais 11 mais 8, que é igual a 9 elevado a 20. Aqui nós temos uma divisão, nós vamos subtrair os expoentes, então fica menos 13 elevado a 20 menos 14, que é igual a menos 13 elevado a 6. E aqui nós temos uma potência elevado a outra potência. Então, fico mais 7 elevado a 4 vezes 3, 7 elevado a 12. Número 3. Sabe-se que A é igual a menos 2 elevado a 5, elevado à quinta potência. E B é igual a menos mais 2 elevado a 5. Nessas condições, qual é o valor de A menos B? Prestar bastante atenção ao sinal aqui, viu, pessoal? Então, nós vamos primeiro resolver aqui cada potência aqui para a gente ver, né, o resultado desses números aqui, do A e do B. Então, o A ele é menos 2 elevado a 5. Menos 2 elevado a 5, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, fica menos 32, né? Aqui fica negativo, porque o expoente é ímpar. Então, menos 32. Agora, aqui eu lembro da subtração de números inteiros, né? Se eu tenho um menos aqui de fora do parênteses, esse menos, esse sinal de menos, vai inverter o que está aqui dentro.
Então, o A é igual a mais 32. Beleza. Agora vamos ver o B. O B é igual a menos mais 2 elevado a 5. Nós vamos trabalhar com essa potência aqui, né? Aqui a base é positiva, então o resultado de todo jeito vai ser positivo. Então vai ficar menos mais 32, que é 2 elevado a 5. E esse menos que está aqui de fora vai inverter o mais que está aqui dentro, vai ficar menos 32. Então eu cheguei aos resultados. A é igual a 32 e B igual a menos 32. Eu quero saber o valor de A menos B. Então, eu vou fazer as contas aqui. Ó. A menos B. A vale 32. B vale menos 32. Então, vai ser mais 32 menos 32. Né? O valor do B não é menos 32? Então, tem que colocar o valor aqui. Né? Esse menos aqui ó, corresponde a esse menos aqui. O A menos o B. Então, mais 32 menos 32. Preciso eliminar esses parênteses aqui. Ó. O mais 32 vai continuar positivo. Esse menos, sinal de menos que está aqui, vai inverter o que está aqui dentro. Então, vai ficar 32 mais 32. Né? 32 somado com 32, 64. Então, o valor de A menos B é igual a 64. João usou uma máquina de calcular para determinar a potência menos 1025 elevado a 5. O número que ele encontrou é o número positivo ou negativo? Ó, pessoal, aqui é preciso prestar bastante atenção que o sinal de menos está fora do parênteses aqui, né? E mesmo que ele estivesse dentro, seria um número negativo, né? Porque o expoente é ímpar. Mas aqui nós temos um positivo que está elevado a um expoente ímpar. Então, quando a base é positiva, tanto faz se o expoente ser par ou ímpar, o resultado vai ser positivo. Mas esse menos que está aqui de fora vai acompanhar o resultado. Então, o número que ele encontrou é negativo, pois o número dentro dos parênteses não tem sinal aparente, né? Portanto, ele é positivo, que elevado a um expoente natural resulta em um número positivo, e o sinal negativo, que se encontra fora dos parênteses, acompanha o resultado da operação. Né? Então, ele vai encontrar um número negativo. Agora, nós vamos ver um pouquinho de raiz quadrada exata de números inteiros. Né? Então, a raiz quadrada o procedimento é o mesmo, né? Ela é a operação inversa da potenciação, da potenciação com expoente 2, né? No caso aqui que é raiz quadrada. E eu tenho uma curiosidade aqui. Ó. Não é possível extrair raiz quadrada de número negativo. Por quê? Porque não existe número negativo que elevado ao quadrado resulta em um número negativo. Ah, mas e se eu colocar sinais diferentes? Não é o mesmo número, né? São opostos. E quando eu coloco lá, eu multiplico, elevo ao quadrado dois números negativos, o menos vezes menos vai dar mais, né? Então vai dar sempre positivo. Só que, quando eu extraio raiz quadrada, né, por exemplo aqui de 16, mais 4 ao quadrado é 16, e menos 4 elevado ao quadrado também é 16. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 16 pode ser mais 4 ou menos 4. E tem número que não é possível extrair raiz quadrada exata, né? Como a raiz de 10, que vai dar um número não exato, não inteiro, né? Vai dar um número decimal. E a raiz de menos 36, que não existe número inteiro que elevado ao quadrado resulte em número negativo. Vamos ver na prática como funciona isso? Qual é o número inteiro, se existir, que representa a raiz quadrada de 25? Então, qual o número que eu elevo ao quadrado que resulta em 25? Pode ser o mais 5 ou menos 5, certo?
64 pode ser 8 ou menos 8. Menos 81, qual número inteiro que elevado ao quadrado resulta em menos 81? Esse aqui não existe, né? Porque o 9. 9 vezes 9 é igual a 81. E menos 9 ao quadrado? Menos 9 ao quadrado, menos 9 vezes menos 9, também é igual a mais 81. Então, para isso aqui, não existe a raiz quadrada no conjunto dos números inteiros. No conjunto dos números reais, né? Podemos ser até mais abrangentes. E a raiz quadrada de 1 pode ser 1 ou menos 1. Né? 1 vezes 1 é igual a 1, e menos 1 vezes menos 1 também é igual a 1. Entre os números raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 37, raiz quadrada de 64 e raiz quadrada de 80, quais não são números inteiros? Então aqui, o 9 eu encontro um número inteiro, né? Raiz de 9, pode ser 3 ou menos 3. Raiz de 25 pode ser 5 ou menos 5. Raiz de 64, 8 ou menos 8. Pronto. Então, aqui, quais não são números inteiros? Então, eu vou circular aqui, raiz quadrada de 37 e raiz quadrada de 80. Não são números inteiros. Determine o valor de raiz quadrada de 36. Eu vou colocar só o positivo aqui, viu, pessoal? Para não complicar, para não confundir. Vocês já entenderam, né, que tanto um número positivo como um número negativo elevado ao quadrado resulta em um número positivo. Então, a raiz quadrada de 36 é igual a 6, né? 6 vezes 6, 36. Menos a raiz quadrada de 64. Como esse sinal aqui está de fora do radical aqui, ele vai apenas acompanhar o resultado da raiz, tá? Então, a raiz de 64 é 8, então vai ser menos 8. Raiz quadrada de 100 pode ser 10 ou menos 10, né? Aqui é o mesmo caso, o sinal negativo está fora do radical. Então, o resultado, né, menos a raiz quadrada de 49, é menos 7. Raiz quadrada de 400, 20. Menos a raiz quadrada de 900, é menos o 30. Né? O menos vai acompanhar o resultado aqui. Menos raiz quadrada de 2.500, é menos 50. E agora, a raiz quadrada de menos 144. Não existe, né? Se fosse mais 144, seria 12. Mas raiz quadrada de menos 144 não existe. Não existe um número que, dentro do conjunto dos inteiros, dos reais, que elevado ao quadrado resulte em um número negativo. Certo? Número 4. Existe algum número inteiro que represente raiz quadrada de menos 25? Justifique. É o que eu acabei de falar, né? Não existe esse número, porque a radiciação é a operação inversa da potenciação e não existe nenhum número inteiro que, elevado ao quadrado, resulte em um número inteiro negativo. Certo?